A paz do Senhor, tudo bem com você? Jaqueline Martins aqui, agora no Instagram prof.jaque2022, para comentar a revista da Escola Dominical. Gente, eu peguei a revista agora mesmo. Tá aqui. Levei até um susto. A revista, esta revista aqui, que nós estamos estudando a 4ª lição. Essa lição vai falar sobre a primeira viagem de Paulo. Estamos estudando aí o apóstolo Paulo, o grande missionário. Ok? Se você ainda não estudou, olha que excelente oportunidade de você estudar comigo. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Eu sempre nas quintas-feiras faço o comentário dessa revista aqui no Instagram, tá joia? Se você está assistindo depois, fique sabendo então que no prof.jaque2022 eu faço essa aula ao vivo, tá bom? Quiser participar comigo, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero deixar a informação para você que eu tenho um grupo no canal do Telegram e lá eu compartilho várias coisas que eu achar interessante no decorrer da semana sobre a aula, especificamente desta revista. É um grupo de professores desta classe, exclusivamente desta classe, que trabalha com esta revista aqui, tá joia? Se você é professor, me procure no Instagram prof.jaque2022 que eu envio para você o link, tá joia? E lá a gente interage, a interação é pouca, a gente sabe da correria de todo mundo, mas é por lá que eu envio os subsídios, digamos assim, algum estudo, os slides que eu faço, dou uma sugestão de música que você pode levar para a sala de aula ou postar no grupo. Se vocês têm grupo de WhatsApp, e aí coloca lá para os meninos irem meditando, porque está relacionada ao tema da escola dominical daquela semana, tá bom? Então, caso você queira entrar no grupo, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. É só você me chamar no prof.jaque2022 que eu envio para você o link, tá bom? Perdão pela garganta, você que tá me vendo pela primeira vez, já tem um bom tempo que eu tô lutando contra um arranhão na garganta, uma coisa chata me incomodando, mas eis-me aqui para cumprir a missão que o mestre me incumbiu. A nossa lição de hoje é a 4ª, como eu já disse. Vamos falar sobre a primeira viagem do apóstolo Paulo. Deixa eu ver aqui se o pessoal que costuma aparecer por aqui está lembrando. Desde já quero agradecer meus colegas professores que estão lá no grupo. Eu sei que nem todos podem estar aqui ao vivo, mas eles sempre assistem, né? E a maioria faz as atividades propostas, né? Na verdade, não é nada obrigado, né? É um recurso a mais, é uma forma que eu encontrei para ajudar os nossos irmãos, né? E agregar. A intenção é agregar aos professores, agregar mais um pouco mais de conteúdo, né? Para os professores da escola dominical. Deixa eu ver aqui se tem. Tô aqui mandando o convite pro pessoal. E já tá bom. Plena quinta-feira, 2h da tarde, né? Não é todo mundo que tá disponível.
Então, eu quero orar com você para iniciarmos a aula. E sempre a oração que eu gosto de fazer é a oração de agradecimento. Eu vou deixar a música sugerida já, eu gosto de fazer a aula com a música. A música é Um Chamado de 4x1, uma música bem antiguinha, né? Boa. Mas a mensagem continua viva, né? Ela não morre. Opa. Precisava tirar esse sonzinho aqui do Telegram. Mas então, vamos orar? Orar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de sermos instrumentos nas suas mãos, que Ele nos capacite cada vez mais, nos dê sabedoria, que sejamos muito assertivos, né, na instrução que a gente der para o nosso adolescente e que o Espírito Santo continue trabalhando no coração deles para que o ensino fique, né, esteja fixado na sua memória. Vamos lá. Senhor Jesus, te agradeço, Pai, por estar aqui nesse momento, para ser um canal de bênção na vida dos nossos professores. Eu sei que eles vão transbordar, vão jorrar na vida do nosso adolescente. Que o Senhor cada dia nos capacite, nos instrua, nos dê sabedoria, que estejamos inspirados pelo Teu Espírito Santo e que esta inspiração seja eficiente, que adentre o coração do nosso adolescente e permaneça e que esta mensagem produza fruto, Senhor. Em nome de Jesus, nos colocamos ao Teu dispor, a Teu dispor. Usa-nos como Teu instrumento, como Teu canal, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, eu sugeri para vocês na semana retrasada, acho que foi semana retrasada, um vídeo, eu deixei o vídeo, vou deixar aqui novamente o link do vídeo num cardzinho aqui e na descrição do vídeo. Uma sugestão, na verdade são 3 sugestões de 3 atividades que seria para você ter pedido na aula passada, né? Na aula passada é que você pediria, talvez se você achar que dê, né? Também pode pedir, mas acredito que vai ficar bem corrida a sua aula se você sugerir agora e quiser fazer agora. Pode ser que você sugira agora e no meio da semana, no grupo que vocês tiverem, se não tiver, crie. E vão conversando, continuando a conversa sobre essa atividade que eu vou falar aqui agora. E para não ficar perdido, né? Mas você escolhe aí se faz ou não faz. Mas na semana retrasada eu tinha sugerido 3 atividades. A primeira atividade, inicialmente... Silêncio aí! Eu tô com criança em casa, tá? Férias. Aguenta firme. 2. Inicialmente seria necessário fazer a leitura dos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Tá? Precisava ser feita essa leitura de Atos, então eu acredito que não vai ter como, né? Você lê os 2 capítulos de Atos e pedir para eles fazerem essa tarefa dentro da sala de aula. Acho que vai ficar bem viável. Mas vou deixar aqui, caso você queira fazer, se organiza aí do jeito que você achar melhor e faça. Lê os 2 capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Logo em seguida, você pediria que eles apontasse 3 aprendizados
no episódio de Paulo em Pafos, que é quando ele vai pregando, ele prega, e aí tem aquele mágico lá, né, que fica atrapalhando a mensagem, mas tem o governador que quer que Paulo vá até ele, e ele fica lá pelo meio, esse falso profeta aí fica pelo meio atrapalhando, e aí ele ora, né? Ele faz um discurso lá entre eles, fala: você é filho do diabo, que fica querendo impedir que a mensagem correta, a mensagem verdadeira seja pregada, e você vai ficar cego a partir de agora, por algum tempo. E aí esse fato, esse milagre aí que Paulo faz, chega ao conhecimento do governador, e ele passa a crer por causa desse fato aí, né? Então, para deixar 3 lições que os adolescentes aprendem, eles que vão tirar essas lições desse fato de Paulo em Pafos. A outra sugestão era que você escolhesse aí alguém que fosse bom. Irmão Castro chegou, esqueci seu nome, meu irmão. Perdão. Que não está identificado no perfil, mas seja bem-vindo, é professor, está no grupo, né? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então você escolhe um aluno que seja bom aí para fazer desenho. Eu tenho um aluno bem legal para fazer desenho, para desenhar. E pede para ele criar uma história em quadrinhos do episódio de Paulo em Listra. Lá quando Paulo estava em Listra, ele fez lá um milagre, né? Tinha um paralítico que creu na mensagem, e ele orou, e ele deu um salto e começou a andar. E a partir de então as pessoas começaram a pensar que eles fossem deuses, né? Que seria aí Júpiter e Mercúrio. Porque na mitologia eles acreditavam que às vezes os deuses se disfarçavam de humanos para testar os humanos, e inclusive tem até uma lenda que conta, a lenda de um poeta latino que conta que esses mesmos deuses apareceram, né, tomaram forma humana, e naquelas mesmas regiões saíram buscando abrigo, e foram desprezados, mas foram acolhidos por um casal de velhinhos que humildemente os acolheram, e então eles foram recebidos, e aí os velhinhos, por sua humildade e boa recepção, se tornaram sacerdotes. Deixa eu ver aqui. A casa dos velhinhos se tornaram um templo daqueles deuses, e eles se tornaram sacerdotes, e o restante da cidade foi destruída, porque eles só encontraram generosidade e humildade aí só no casalzinho de velhos. Então, para que isso não acontecesse de novo, eles ficaram com medo, pensando que o apóstolo Paulo e Barnabé fossem deuses disfarçados, e então começaram a adorá-los, né? Mas Paulo falou: não, nós não somos deuses, nós somos humanos como vocês mesmos, por favor, não façam isso. E depois de muita insistência, eles não conseguiram, eles queriam fazer sacrifícios, né? Oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé, mas eles falaram: não façam isso, por favor, nós somos humanos como vocês. Então depois outros acabaram incitando o apedrejamento de Paulo e Barnabé, e então eles apedrejaram Paulo e jogaram para fora da cidade. Depois, no outro dia, os irmãos foram até ele, né? Os irmãos foram até ele, viram que ele não estava morto. Ele voltou para a cidade, mas no outro dia eles partiram, né? Foram para outro lugar. Então, a partir dessa história que foi sugerido que fizesse uma história em quadrinhos. E a outra atividade
Paulo, quando chegou em... Qual foi a cidade que eu acabei esquecendo aqui agora? Os meninos estão me desconcentrando. Eu sei que ele chegou na cidade, nós vamos achar aqui já que eu vou abrir a Bíblia. E quando ele chegou lá, ele começou a pregar, e uma mensagem muito forte, né? Quando ele chegou, ele sempre pregava nas sinagogas, né? Ele sempre ia para a sinagoga aos sábados, que era quando eles liam, era o dia de culto, digamos assim, que eles liam faziam a leitura da lei, dos profetas, e um rabino, alguém lá, era chamado, escolhido para comentar, para explanar aquele texto que foi lido. Então, Paulo é convidado, ele é visitante, né? E ele é convidado a ler, a explanar sobre a leitura. Então ele faz uma explanação muito boa, agora ele já está convertido, né? E aquela mensagem é muito impactante, as pessoas pedem para ele voltar de novo, e ele volta no outro sábado. Mas assim, a mensagem foi tão impactante, juntou tanta gente, quase todo mundo da cidade estava lá na sinagoga para ouvir a pregação de Paulo. Mas a tarefa é que, quando Paulo é convidado, eles dizem, o líder lá da reunião fala: se você tem uma mensagem de encorajamento para o povo, então fala alguma coisa. E então Paulo faz essa mensagem muito, muito boa, né? Muito comovente, e ele pede para voltar. A tarefa é que o seu aluno deixe uma mensagem de encorajamento para a igreja. Inclusive, nesses dias, né? Nesses dias de tanta confusão, de tanta preocupação, de tanta gente se afastando, né? Então, que o seu adolescente aí deixe uma mensagem para a igreja do mundo, né? A igreja atual, uma mensagem de encorajamento. E você fazendo essa atividade, que ela pode ser dada, essa mensagem de encorajamento pode ser dada naquele momento em que a gente faz o fechamento, né, das classes, da aula. Cada classe apresenta a sua lição, o seu textuário. Às vezes tem uns que cantam algum hino, outros só leem a verdade prática, ali o textuário, né? E aí seria neste momento que você pediria aí uns 2 ou 3 alunos para fazer a leitura dessa mensagem de encorajamento, porque não precisa ser uma mensagem tão grande. É somente um encorajamento. E você aí vê o que é melhor conforme o número de turmas que tiver aí na sua igreja, né? Se já for uma coisa muito corrida, então colabora aí para ter a ordem e a decência e terminar na hora certa, né? E aí você aí faz a adaptação melhor, que você julgar melhor. Essa então tinha sido a tarefa sugerida. Bom, eu acabei falando até muito aqui, porque o vídeo é bem curtinho e já tem logo a tarefa a ser dada já num cardzinho ao lado do vídeo. Então é bem mais rápido você assistir o vídeo. Eu vou fazer a aula aqui, vou acompanhar tanto na revista quanto aqui nos slides que eu já mandei lá no grupo. E a gente vai seguindo aqui para nossa aula. Então, a leitura bíblica em classe está... A leitura bíblica em classe, né? A gente nem tem a leitura bíblica em classe na revista, mas é a leitura oficial. Está em Atos 13, do versículo 1 ao 3, e depois o 14, do 21 ao 28, tá joia? Então, o texto diz assim, eu vou ler na Bíblia da versão linguagem de hoje, tá bom? Diz assim, Atos 13, do 1 ao 3, na igreja da Antioquia havia os seguintes profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Negro,
Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho que eu os tenho chamado. Então eles jejuaram, oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram para a missão, na sua missão. E agora, 14, 21, do 21 ao 28. Do 21 ao 28. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Eles animavam os cristãos e davam coragem para ficarem firmes na fé, e também ensinava que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros, eles oravam, jejuavam e entregavam os discípulos à proteção do Senhor em quem estes haviam crido. Então Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Psídia e chegaram até a província da Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto de Atália. Dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estava terminando. Irmã Natália, seja bem-vinda. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que havia feito no meio deles. Por meio deles, o que Deus havia feito por meio deles. E contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Então, este é o texto base aí da nossa aula, né? A mensagem está em Atos 13 e versículo 3. Então, eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Paulo e os enviaram na sua missão. Os nossos objetivos são descrever a rota de Paulo, da primeira viagem missionária de Paulo, explicar como eram as viagens na época do apóstolo e refletir sobre a vocação missionária. Esses são os nossos objetivos aqui. Então, nós vamos ver aqui que na vida de Paulo ocorreu uma grande viravolta, né? A gente sempre falando nisso, dessa viravolta que aconteceu na vida dele, de perseguidor, agora passou a ser perseguido, mas ele entendeu que ele tinha um chamado. E quando estavam jejuando, reunidos, adorando, o Espírito Santo ordenou que eles fossem espalhar o Evangelho por onde fosse possível. Na verdade, até onde era quase que impossível, né? Porque a gente viu que ele sofreu naufrágio por muitos dias, né? Por causa da dificuldade da locomoção naquele tempo. Então, esses são os nossos objetivos e o chamado de Paulo. No primeiro tópico aí, o chamado de Paulo aconteceu depois do apedrejamento do Estevão, né? Quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá concordando e os irmãos se dispersaram. Por um lado foi bom, né? Foi ruim a perda do irmão, mas por outro lado aquilo resultou no espalhamento do evangelho. Então os cristãos espalharam com medo e cada um foi para um lugar, e onde eles iam, onde eles ficavam,
eles começavam a falar do amor de Jesus, começavam a acontecer sinais, maravilhas, milagres, e outros iam crendo, e assim ia crescendo o número de pessoas que se convertia à mensagem dos irmãos, né, dos cristãos. E assim aconteceu que a igreja cresceu assim, picadinho para aqui, para ali, para ali. Mas o Espírito Santo, que estava empenhado e ainda está em manter a igreja e fazer essa igreja prosperar, quando os apóstolos estavam reunidos, né, os anciãos ali, os irmãos, os profetas, estavam reunidos em adoração, em jejum, em oração, o Espírito Santo então revelou que era para Saulo, o Paulo, né? Deixa eu tá no anúncio aqui, meu Deus. Que era para eles espalharem o evangelho. Era eles que tinham que sair. E eles saíram. E o nosso objetivo aqui é falar dessa rota, né? Inclusive eu até deixei lá no grupo e tem aqui nos slides, né? O mapa das viagens do apóstolo, né? Dos apóstolos. Mas, seguindo aqui a revista, as viagens na época de Paulo. E chegou uma pessoa que eu não sei o nome. Seja bem-vindo, Ioie. Seja bem-vinda, bem-vindo, que eu não estou identificando. Mas que Deus te abençoe. As viagens na época eram bem complicadas, tá? Inclusive aí nos slides. Essas viagens às vezes eram feitas a pé. Poderiam ser, então, eles reuniam pessoas, né? Fazia caravana, porque para viajar, fazer viagens longas, 2 pessoas era muito arriscado. Tanto por perigo de pessoas quanto de animais, né? Era algo assim bem difícil de se fazer. Poderia ser feito a cavalo, ou jumento, mula. Também eles poderiam fazer viagem em navios, geralmente eram navios de carga, né? Mercantes. Paulo parece que eu esqueci qual é o capítulo, mas ele inclusive eles naufragam por um tempo, né? Joga as mercadorias tudo dentro do mar, aí tem tempestade e tal. Mas ele fez, parece-me que nesta viagem sempre foi de navio. E também poderia ser em carruagem, né? Inclusive dá aqui o exemplo do eunuco etíope, que ele tinha uma carruagem, né? E ele podia fazer a viagem aí de carruagem. E além dessa dificuldade para a locomoção em si, o transporte em si era demorado, né? A viagem era demorada, porque não era nada tecnológico. E a hospedagem, né? Tinha que fazer um acampamento no meio de não sei do que e passar a noite. Ou às vezes viajavam por muito tempo e era aquela dificuldade para hospedar. Então, às vezes, o próprio governo, né, construía ali uma hospedagem para os seus oficiais, né, se hospedarem quando fosse fazer as viagens, as diligências, as viagens oficiais, e algumas pessoas também usufruíam desse serviço. Mas, pelo que aponta, a maior parte das hospedagens eram em casas, né? As pessoas se hospedavam nas casas das outras. E, inclusive, dentro da lenda que eu contei, as pessoas acreditavam, né? Dentro da mitologia, acreditavam que alguns deuses se disfarçavam de humanos e queria conhecer aí, né? os homens, e se fingiam aí de mendigos, de pobres, de necessitados, e queria testar aí a generosidade dos humanos
E aí tem a história que eu falei um pouquinho antes, do casalzinho de velhos que acolheram aí os possíveis deuses, né, disfarçados de humanos, o Júpiter e Mercúrio, que foram abençoados, agraciados pelos deuses, que a casa deles se tornaram um templo e eles se tornaram sacerdotes e o restante da cidade foi destruída. E era a recomendação de Paulo, né, era a recomendação de os irmãos ser hospitaleiros, porque aconteceu de pessoas receber anjos em suas casas, né? Então era uma recomendação. Está assim, ó, na lição: não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns foram hospitaleiros e receberam anjos sem saber. Não é bem a recomendação de Paulo, não se sabe, né? Hebreus. É Hebreus. A rota missionária de Paulo. Vou acompanhar aqui exatamente no slide, porque no slide tem o mapa. Tem o mapa da primeira viagem. Então, Paulo saiu da Antioquia da Síria e foram até a Seleucia. Lá na Seleucia, eles embarcam para Chipre. E lá em Chipre, eles passam na ilha de Chipre, né? Eles passam por duas cidades, que é em Salamina e Pafos. Pafos é o lugar onde ocorre lá que ele encontra o mágico, né? O falso profeta lá, que fica querendo atrapalhar Paulo pregar. Mas acontece que Paulo realiza um milagre e o milagre converte toda a história, né? Exatamente o que o falso profeta queria fazer, aconteceu o contrário. Ele queria atrapalhar a pregação de Paulo, mas na verdade acontece que depois que Paulo realiza aquele milagre, aí que o negócio melhora mesmo para Paulo, que o governador começa a crer no evangelho a partir do milagre, né? E de Chipre ele vai para Perge, de Perge ele vai para Icônio, e de Icônio ele vai para Listra e Derbe. E de lá ele volta fazendo o mesmo percurso, o contrário, né? E como é que Paulo estabelecia as igrejas? Do mesmo jeito que aconteceu com eles lá. Qual era a estratégia de pregação de Paulo? A estratégia de pregação era ir até a sinagoga. Por quê? Era na sinagoga que reunia um grupo maior de pessoas, lá lia a lei e os profetas. E engraçado que às vezes a gente fica sem entender não, é a partir da leitura que a gente entende. Mas a gente vai ver que a pregação é exatamente a que a gente prega hoje. Porque Paulo conta a história dos hebreus, conta a história da libertação, conta a história dos profetas e conta a história até Jesus. E a melhor parte é que tinha pessoas que tinham convivido com Jesus, que tinham o visto depois da sua ressurreição, e que agora eles estavam proclamando a mensagem que o próprio Jesus falou. Então tinha pessoas que tinham convivido com João Batista, que falava: eu agora prego para que vocês tenham arrependimento, mas vem um outro depois de mim que ele vai batizar com fogo, agora vocês têm que se arrepender. E logo em seguida vem Jesus, e Jesus se revela o Cristo, morre e ressuscita. E a pregação de Paulo é toda esta. Quando ele está lá na cidade que ele faz aquela pregação lá em Pafos. É em Pafos que ele faz uma pregação tremenda. É em Pafos, ou em Listra. Em Listra ele faz uma pregação tremenda. Deixa eu ver aqui. As cidades são pouco conhecidas, os nomes, né? No versículo 13 diz: Paulo e seus companheiros navegavam da cidade de Pafos até Perge,
uma cidade da Panfilha, porém Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram indo a Perge, a cidade da Antioquia, no distrito da Psídia. Então é em Perge, corrigindo aí. Então em Perge ele vai para a sinagoga e então eles perguntam se ele tem alguma mensagem de encorajamento, e ele então vai lá e faz uma pregação do início ao fim, que ele começa lá do povo de Israel, fala da libertação de Israel e fala até Jesus, sua ressurreição, que muitos o viram e tal. E agora ele está ali para pregar aquela palavra. Esta foi a rota de Paulo, e eles seguiam esse mesmo modelo que eles passaram, né, lá na Antioquia da Síria, que era orar, jejuar, e então eles consagravam um presbítero e colocavam esse presbítero aí à disposição de Deus, entregava a Deus esse presbítero para continuar a igreja. Eles passavam um tempo lá com os irmãos e depois partia para outra cidade e novamente, geralmente já tinha algum irmão, né, na cidade. E aí eles davam continuidade no trabalho, ficava e dava continuidade no trabalho. A mensagem de Paulo sempre impactava as pessoas. E era a palavra que eles costumavam escutar na sinagoga. Mas agora a palavra estava revestida de poder, que era o poder do Espírito Santo, que trazia uma conversão de fato. A mensagem, o que era alterado na mensagem era que o Messias já tinha vindo, mas a história era a mesma, o povo era o mesmo. E agora a mensagem acrescia a parte de Jesus, da vinda de Jesus. Aconteciam milagres também, né? Milagres, sinais, como aí aconteceu do cego, como aconteceu aí do paralítico, entre outros por onde Paulo passou, muitos milagres, né, iam acontecendo. E as igrejas eram estabelecidas aí com o mesmo modelo da igreja que encaminhou Paulo e Barnabé. E a nossa aula praticamente terminou. Chegamos à conclusão e nós vimos que a oração e jejum traz revelação. Por quê? Foi por causa da oração e do jejum que o Espírito Santo revelou para eles que estava na hora de encaminhar Paulo e Barnabé para a missão de abrir as igrejas, né? E a mensagem que nós aprendemos é que também devemos obedecer às ordens do Espírito Santo. Ele mandou, então, obediência já. E é Deus quem nos capacita para o nosso chamado. A gente viu que Paulo, quando ele passou aquele tempo lá, aqueles 3 anos que esteve em silêncio, nós acreditamos muito que ele estivesse fazendo uma reanálise do que ele já tinha aprendido, estava estudando. Então, quando ele voltou, estava ainda mais cheio de conhecimento e de unção. E então era Deus quem estava o capacitando, porque inclusive ele falou que quando Deus, depois que ele teve um encontro com Jesus, ele não foi a Jerusalém, não procurou ninguém, ele se afastou e então foi sendo instruído pelo Espírito Santo, que o capacitou para ser o que ele foi, né? Para ser apóstolo, para abrir igrejas, para fazer milagres, tudo em nome do Senhor. E então, quando Paulo voltou de viagem, ele relatou para os irmãos lá da Antioquia o que tinha acontecido, como que Deus tinha agido poderosamente para a abertura do evangelho para os não-judeus, né?
e contou para os irmãos o que tinha acontecido. Então ele deu um relatório. E aí a gente aprende a importância da obediência aos líderes, né? E a prestação de contas a eles, que é o que acontece, inclusive, eu sou filha de pastor, né? Sempre tinha as reuniões, sempre tem, né? Eu digo porque era algo que é do meu conhecimento, né? Os pastores se reúnem todo mês. Eu acredito, eu sou da Assembleia, acredito que todos reúnem uma vez por mês para então prestar relatório, falar do crescimento, falar das dificuldades, pedir apoio, pedir oração, e a questão administrativa é exposta ali naquela reunião. Seguindo o exemplo, o modelo da igreja da Antioquia, né? Que consagrou os irmãos, eles vão para cumprir o seu chamado e depois volta trazendo um relatório. Então, seguindo esse modelo aí. Essa aqui foi a aula mais curta que eu dei, eu acho. Esta foi a nossa aula, está sendo a nossa aula. Bom, seria então o momento de você ver as atividades que foram propostas, né? Os meninos aí, o que tiver feito o desenho, mostrar o desenho. Eu acho que a parte legal da história em quadrinhos é que de uma hora tá em dois extremos, né? Tá adorando, venerando Paulo e Barnabé. De repente, não, então eu vou jogar vocês fora. E aí apedreja e joga pra lá, né? Um extremo terrível. Aí aqui no finalzinho da história diz que alguns judeus que tinham vindo da cidade de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão. E apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade porque pensavam que ele tinha morrido. Então, assim, de um extremo de adoração foi para outro, de apedrejamento. É um povo vira-folha, né? Se a gente for comentar um pouco sobre, eu só trouxe aqui para você, caso você não tenha feito ainda, esteja pensando nas possíveis lições que os meninos aprenderam, bom, a ideia é que eles levem. Mas o professor também tem que levar, porque vai que ninguém levou, né? Aí seria o caso de você ler com eles lá na hora a história, né? Que é de Paulo em Pafos, que é quando ele encontra lá o mágico, né? Ali encontra um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar Jesus. Olha o nome, Bar Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, governador. E esse homem era muito inteligente. E o governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, governador da ilha, que era um homem muito inteligente, esse governador. Quais as lições que a gente aprende? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, nem sei quantas. Uma lição, a primeira lição. A igreja é perseguida desde o começo, né? E põe perseguição no começo. Era perseguição da palavra em si e a perseguição física, porque matou muita gente, né? Hoje ainda tem perseguição, mas a perseguição, além de morte, a gente sabe que tem gente ainda que morre por causa do evangelho, mas há uma perseguição agora no ponto conteúdo da palavra, que muitas vezes como é que fala? Inverte a palavra, né? A palavra, irmã Valéria, seja bem-vinda. Agora a perseguição da igreja tem um outro aspecto, né? Ela não é mais perseguida com aquele tom de matança. Agora querem matar espiritualmente a igreja, né? A forma de morte agora
para tentar, né? Tentar acabar com a igreja, mas a promessa é de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tanto é que matou muita gente, mas mesmo assim a igreja cresceu espantosamente, né? Continuou crescendo. Então, perseguição não mata a igreja, né? Não mata a igreja. E às vezes a perseguição vai ficar gravada. Vai ficar gravada aqui e depois eu mando pro YouTube também, tá? A perseguição não mata a igreja. Outra coisa, né? Que nós vamos, outro ponto aqui, outra lição. A igreja sempre foi perseguida. A forma de perseguição mudou. Antes a perseguição era física, apesar de ainda ter a perseguição física, e agora está no ponto espiritual, né? Que é de desvalorizar a palavra, de inverter o sentido da palavra, né? Da palavra, o evangelho, a tentativa de deturpar a palavra, a mensagem de Deus. Mas nem isso derruba, né? A igreja. Outra coisa que a gente aprende, que é até bom a gente falar para o nosso adolescente, que o evangelho, que a palavra é para os inteligentes. É para os inteligentes. Os sábios, né? Temer a Deus é o que? É o princípio da sabedoria. Então, ser inteligente buscar a Deus é um sinal de inteligência. Então, o evangelho é para os inteligentes. O evangelho é para os inteligentes. Além disso, a igreja é poderosa, né? A igreja é poderosa, ela realiza milagres. Ali Paulo e Barnabé estavam representando a igreja. Então, a igreja é poderosa, a igreja realiza milagres. O Espírito Santo ajuda a realizar, a efetivar a igreja. É o Espírito Santo que mantém a igreja, que ajuda a igreja a crescer. Então, quando a gente vê que Paulo realiza aquele milagre, a Bíblia fala que ele, cheio do Espírito Santo, falou para o mágico, né? Deixa eu ver aqui o que ele falou. Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso. Por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? E então ele dá o castigo aí. Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você vai ficar cego e não verá a luz do sol por algum tempo. Então, foi cheio do Espírito Santo que Paulo falou essas coisas e aconteceu milagres. Então, a igreja que tem o Espírito Santo, que dá permissão para o Espírito Santo trabalhar nela, acontecem milagres. E a gente aprende que os milagres acontecem em meio às adversidades. Então, as adversidades não é para espantar ninguém, né? Muito pelo contrário, é para revelar o poder da igreja. Outro aprendizado, né? Então, nem enumerei aqui quantos que tem, não. Mas é bom, né, deixar o seu adolescente ir apontando aí o que ele aprende com essa história. E você vai concordando e vai conversando, né? E vai fazendo aí um bom bate-papo desta passagem. E desta forma, você está incentivando o seu aluno a ler, a ter fé, a conhecer mais sobre o surgimento da igreja e ver que não é algo recente, é algo de muitos anos, verdadeiro, poderoso, e um monte de outras lições aí. Então, eles leram aí 2 capítulos, eu já deixei lá no grupo a sugestão da leitura do livro de Atos, que pode ser ouvida e acompanhada na Bíblia, né? Coloca lá o áudio e vai lendo junto, para não dizer que tá com preguiça.
e acaba lendo o livro de Atos dependendo do tempo que ele tiver aí, se ele pegar um final de semana, no final de semana ele lê o livro de Atos todinho. São 28 capítulos e dá para ler tranquilamente. Então, esta é a nossa aula de hoje, bem curtinha, só que quando você entrar em debate lá com os seus alunos, né? Entrar em debate é um bom debate, é só discussão, comentário sobre os aprendizados da... Arnold, fecha a porta aqui, por favor, filho. Sobre os aprendizados que eles tiveram, né? Para participar do Telegram, Natália, eu vou te mandar no grupo, aqui no Instagram eu te mando. Eu te mando o link, tá? É Natália. Qualquer coisa me chama lá no Telegram, aqui no Instagram, que aí eu te mando o link. Então, na hora que você... Esse seria o ponto mais interessante para você comentar com eles. Que mesmo que você não explane totalmente a lição, mas eles pelo menos leram os 2 capítulos que contou sobre a viagem, né? Se você não adentrar aqui nesse conteúdo aqui e acabar que comece a sua aula já com esse debate sobre as lições que eles aprenderam, é muito interessante, porque eles vão ter lido todo o conteúdo que vai estar registrado na lição, que é todo o percurso da viagem, e mais, ainda vão conhecer os milagres que Paulo realizou, as dificuldades que eles tiveram, que era entrando na cidade, recebendo taca e tendo que correr para outra, né? Foi numa dessas cidades aqui que eles entraram quando souberam que planejavam matá-los, apedrejados, eles fugiram. Em outro lugar, Paulo quase morreu de tanta pedrada. E sem contar os desafios da viagem, a questão da viagem, eu mesma tenho uma certa experiência, porque eu não sou tão velha nem tão nova, mas na época que eu era criança, o transporte que meu pai tinha era uma moto, mas quando meus irmãos, eu sou a caçula, meus irmãos mais velhos eram pequenos, meu pai tinha uma rural. Então já era difícil nesta época o meio de transporte. Imagina lá atrás, na época de Paulo, que não tinha transporte praticamente. O transporte era de navio, que não tinha essa tecnologia que tem agora, que tem a bússola, tem sei lá o que. Eu sei que tem uma tecnologia muito boa para nortear esses navios grandes, que os transatlânticos, que faz cruzeiro, passa dias viajando e que tem todo um suporte. Nada disso, era aquele negócio assim no mais artesanal, né? Que eles faziam as viagens. Então era muito desafiador, essa viagem era muito desafiadora, e eles não mediram esforços para divulgar o evangelho. Além do desafio da viagem, ainda chegava lá, corria o risco de levar uma surra para partir para outra cidade. Não era voltando para casa, era para continuar a missão. E fizeram essa viagem, parece que a viagem durou 2 anos, e depois eles voltam entregando essa mensagem. A dificuldade era tão grande que poderia ser que eles nem voltassem mais, os irmãos nem saberiam o que tinha acontecido, se tinham morrido, ou foi na viagem, ou foi porque pregaram. Poderia descobrir maior depois de muito tempo, né? As notícias tinham muita dificuldade para chegar. Então, foi um esforço muito grande deles para nós hoje podermos usufruir dessa bênção que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. Então, eu considero que essa primeira tarefa dos pontos das lições que eles tiram dessa história é sinal de que eles leram. Eles leram os 2 capítulos. Então, eles já estão a par de todo o conteúdo da lição.
Aqui no caso é só um complemento. Tanto é aqui, ó, que a gente viu que foi pouca coisa, né? Pouca coisa de conteúdo. Lá no grupo eu acrescentei alguns links falando dessas cidades, que essas cidades algumas são só, não existem mais. Se eu não estou enganada, acho que é Perge, é só um brejo, agora não existe mais. Tem outra que é patrimônio cultural. E então assim, é coisa tão antiga que tá viva até hoje. O esforço de pessoas que levaram a sério um chamado. Levaram a sério um chamado, como eu coloquei a música, né? Eu tenho um chamado do Evangelho anunciar no mundo inteiro. Paulo e os discípulos pegaram essa mensagem e espalharam o máximo que eles deram conta. Hoje a missão está em nossas mãos, né? E nós estamos fazendo isso, levando essa mensagem até o nosso adolescente, os preparando para serem novos discípulos. Por isso que eu sugeri aquela tarefa de eles tirarem um aprendizado do que aconteceu em Pafos. Por quê? Tá aí começando a exercitar o professorado, né? Tá começando a exercitar aquele que medita na palavra, aquele que, quem sabe, será um pregador mais à frente. Então, é isso que nós continuamos a fazer, né? Eu sou professora hoje porque meu pai era pastor e ele me colocou e me instruiu. E eu agora tô dando continuidade. Eu às vezes eu coloco alguém lá para desenvolver. Às vezes eu peço para ler um tópico e explicar. Na turma passada eu coloquei cada um para dar a aula. Falei, ó, escolhe uma lição, deixei eles escolherem. Escolhe uma lição, lê a estratégia da leitura, né? Dá uma olhada na revista toda, logo no começo. Eu fiz numa outra lição. Logo no começo que a revista chegou, eu falei, ó, pega a revista, dá uma olhada nela toda e escolhe uma para você dar a aula. Como é que você vai dar a aula? Como é que você vai estudar? Aí dei vários passos para eles. Ó, essa aqui você... E auxiliei, né? De um por um. Você escolheu qual? Ah, tá bom. Vai precisar de alguma ajuda? A dinâmica eu até sugeri, dei uma dinâmica. A música ficou por conta. Inclusive tinha uma menina muito tímida e ela conseguiu dar a aula. Eu falava assim, ó, não é dar aula, é para comentar a revista. Você lê e depois comenta o que você entendeu de cada parte. Todo mundo precisa ler, porque todo mundo precisa ajudar o outro. Então, vamos fazer aqui uma conversa. A gente vai conversar aqui sobre a revista. Era a forma de não dizer, você vai dar aula, porque senão assusta, né? Falei, não, você lê a revista, tem que ter a responsabilidade de ler e tá ali na liderança da sala, mas dá aula, mas todo mundo vai ler, todo mundo vai compartilhar, todo mundo ajuda, porque você ajudando o colega agora, na próxima é você, ele também vai te ajudar. E assim, todo mundo lendo a lição para ajudar o colega. E se ajudar, a intenção já é de receber ajuda quando fosse a vez deles, né? E a menina muito tímida, ela pensava que não ia dar conta. Mas ela falou, eu pensei que fosse mais difícil. Eu falei, pois é, viu aí como é que é fácil? Basta o quê? Ler e preparar. Faz bastante a leitura, leia várias vezes. Toda vez que tiver uma referência, você dá uma paradinha, vai lá, vê a referência. Certamente vai estar relacionada ao que está sendo dito ali dentro do conteúdo. E se você achar que é muito importante ler aquele versículo, você marca ele e deixa ali para alguém ler. Já pede que alguém vai ler. Então todo mundo aqui está interagindo e fazendo. E foi muito bom. Foi bem proveitoso. Mas a minha turma agora é nova, eu estou conhecendo os alunos ainda. Mas a gente já dá essas tarefinhas para eles, né? Como o apóstolo Paulo, vamos aí passando a instrução para eles terem coragem, perder a timidez.
Uma coisa que eu quero até compartilhar com vocês sobre essa questão da timidez na fala, na exposição de algum conteúdo, eu observei, a gente observa que as igrejas, as pessoas que participam de igreja, né, os irmãos, geralmente têm mais facilidade para falar em público. Por quê? Porque recebe oportunidade na igreja. Eu tive essa experiência quando eu estava na faculdade, meu marido também na faculdade, ele falando isso, ele falou assim, nossa, os irmãos das igrejas que são igrejas que compartilham oportunidade, tinha muito mais facilidade para falar, apresentar um trabalho na escola, na faculdade. E a outra colega minha da escola dominical também falando. Então, quando a gente exercita isso com os adolescentes, e geralmente as nossas classes são pequenas, né? Eles têm mais liberdade, os meninos não têm muito esse negócio de rir do outro quando tá falando, na escola mesmo, assim, na escola secular, eles têm medo porque os colegas vão rir, se eles falarem alguma palavra errada. Como o contexto é diferente, isso quebra um pouco o medo deles de falarem em público. Então, já é uma forma da gente ajudá-los nesse ponto de falar em público. Mesmo os tímidos, a gente vai devagarinho ali quebrando a timidez e eles vão dando conta. Porque eu, você, né, não seremos eternos. Quando a gente não tiver, eles já podem ajudar, já pode estar ali na liderança. Então, é uma forma que a gente tem também de preparar os nossos alunos e a gente vai vendo quem tem o jeito para coisa, né? Quem tem jeito para ser professor, quem dá conta. E vamos aí descobrindo a capacidade, né, de cada um. É aí que a gente descobre. Amém? E eu acho que eu já demorei, né? Eu dizendo que a aula era curta. Mas então, meu querido, minha querida, que Deus abençoe você. Opa, tava esquecendo do PPM. Vou te dar o tempo para você fazer o print. Tem que dar a paradinha, porque senão você dá um print, eu tô conversando aí, fica um negócio mais esquisito, né? Bom, se você estiver vendo aqui, seja pelo YouTube ou pelo Instagram, vai dar certo para você fazer o print. Printa, posta e me marca. PPM, posta, printa e me marca. Não esquece de curtir, né? Enquanto eu falo amém, dá tempo você curtir, ó. Amém. Já curtiu, né? Se não curtiu, curte aí, comente, compartilhe, deixa pra mim, pra eu saber. Comenta aí, tá sendo proveitoso pra você? Tá ajudando você? Eu tô contribuindo? Eu quero saber se eu tô contribuindo. Se ainda tá pouco, fala pra mim aí do que você precisa, que eu vou me esforçar pra te ajudar. Se eu não conseguir, vou pedir ajuda do Espírito Santo. Não, mas é ele que capacita, né? Mas se eu tô conseguindo te ajudar em alguma coisa, né? Essa é uma opção que eu tô trazendo aqui para você, para estudar a revista da Escola Dominical. Se você tá achando que é útil alguma dica, né? Compartilha aí comigo se tá sendo bom para você, eu quero saber. Se você tá vendo aí pelo YouTube, dá aquele like. Tá vendo aqui no Instagram, toca no coraçãozinho que já curtiu, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua aula, seu ministério, que o Senhor possa te capacitar poderosamente. Na verdade, a gente já tá capacitado, né? A gente já tá ungido, já tá consagrado, porque o pastor está na igreja na direção do Espírito Santo. Se ele te chamou, então é porque tem o aval de Deus. Se tem o aval de Deus, ele é Pai bondoso, né? Ele contempla o nosso esforço e nos abençoa, né? E nos dá graça e nos sustenta. Debaixo de oração e jejum a gente vai, né? E ensina, instrui o nosso adolescente e cumpre aquilo que a palavra de Deus diz, que é de fazer novos discípulos. E a gente dando essas tarefas para os nossos adolescentes, a gente vai conhecendo e descobrindo o talento, e eles também, né? Às vezes acha que o quê? Um desenho? Não tem
talento em desenho na igreja, que tem a ver igreja e desenho, mas a gente sabe que esse adolescente de agora pode ser uma pessoa que vai criar histórias bíblicas, né, ilustradas, porque tem tanta história ilustrada aí que é sinistra, né? Por que não pode ter uma história em quadrinhos que seja uma história evangelística, né? No final da outra revista, por exemplo, dos pré-adolescentes, tem história em quadrinhos no final, então ele pode ser alguém que vai trazer a mensagem em quadrinhos, né? Então, tem muitas formas de ser instrumento do Senhor. E a gente vai colocando o nosso adolescente na linha, né? Alinhado ao propósito do Senhor. Aquilo que ele é bom já é um bom sinal. Aquilo que ele é bom, que ele gosta de fazer, que tem facilidade, já é um sinal de que é onde Deus quer usá-lo. Tem gente que tem vários talentos, várias habilidades, né? A habilidade já é um bom sinal. E se ele não descobre, a gente desenvolve nele uma habilidade, porque os dons Deus dá conforme a necessidade. Então a gente já vai gerando neles esta habilidade para atender uma necessidade futura que a igreja venha ter. A igreja não vai ter necessidade de professor de escola dominical daqui a um bom tempo. E o nosso adolescente pode ser o próximo, né? Pode ser daqui a um tempo o próximo professor da escola dominical ou uma outra coisa que a gente vai despertando nele. Amém? Que Deus abençoe você, irmã Natália. Eu vou mandar sim o link para você. Vou fechar aqui e vou mandar para você, tá bom? Que Deus abençoe. Tudo de bom para você, que a aula seja maravilhosa. Eu insisto, por favor, faça a tarefa das 3 lições e não deixe de mandar para mim a dinâmica lá da mensagem. Eu quero reunir várias mensagens do adolescente para a igreja. Eu quero reunir aqui e postar aqui no Instagram a mensagem do seu adolescente. A mensagem do seu adolescente de encorajamento para a igreja, eu quero colocar aqui, se der certo também, eu quero bolar alguma coisa aqui para deixar no YouTube. E a mensagem do seu adolescente vai estar aqui no meu canal, você vai poder compartilhar com os irmãos da igreja, com os colegas e um monte de gente, isso aí vai girar o mundo inteiro. E assim a gente vai alcançar muitos outros com a mensagem de encorajamento. É um tempo de muita luta. E um adolescente vai encorajar alguém que é um adulto, que é um idoso, que é um outro adolescente. Isso é o quê? É uma bênção. Então não deixe de mandar para mim, eu estou aguardando, hein? Eu quero receber. Eu quero receber. E assim que eu tiver uma boa quantidade aqui, eu já quero ir postando, tá? A mensagem de encorajamento para a igreja. Tá joia? Manda aqui no prof.jaque2022. Que Deus abençoe você. Qualquer dúvida, fale comigo aqui no Instagram, tá? E vamos aí interagindo. Não esquece do PPM. Não esquece do PPM e posta aí. E me marque. Eu quero colocar quero repostar. Tá bom? Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. E até quinta-feira que vem, na próxima lição. Tchau, tchau, a paz.